Oi, eu sou a Ideli Domingues. Eu estou aqui para compartilhar uma história, algumas reflexões, um diálogo apreciativo sobre ela, né? Sobre elas, porque isso aconteceu alguns meses atrás, né? Nós começamos com histórias em tempos de crise, por causa da pandemia. Depois, cara a cara com você, ou seja, como que você fica frente a frente de si mesmo, né? O amor está no ar. E agora, né? Nós fizemos também o amor, o universo no último encontro, dentro de uma perspectiva, dentro de um grupo, né? De histórias com a vida como oportunidade. Esse é o tema comum, não é? E sempre após a história, nós temos um momento de reflexão, que eu gostaria que vocês pudessem, de alguma forma, dialogar comigo, né? Então, comecei com a live no Instagram e agora eu estou deixando só no YouTube. Então, vamos começar? Inicialmente, eu gostaria que você colocasse uma intenção. O que você pretende ao ouvir essa história? Respire profundamente, 3 vezes com presença, com a intenção de conexão. E agora, vamos à história. Asrin era um jovem belo, forte, envolvente. Por onde ele passava, havia suspiros de mulheres de todas as idades. E assim ele caminhava, senhor de si, não é? Mas acontecia algo muito interessante com Asrin. Sempre que ele terminava um relacionamento, ou tinha qualquer dificuldade, que alguém o entristecia, ou alguma adversidade da vida, o que ele fazia? Ele pegava o seu cavalo selvagem, saía pela floresta. E todos já conheciam esse jeitão do Asrin se comportar. Tem uma dificuldade, vai. E ele, naquele ritmo, com aquele cavalo galopante, eles pareciam uma unidade só, havia uma intimidade entre eles. E ele sentia aquele vento no seu rosto, o sol, o céu. Ele sentia a mais completa liberdade. Não havia passado, nem futuro. Só aquele instante, só o ali. E assim ele caminhava,
por aquela floresta e galopava, galopava. E as folhas verdes que caíam das árvores parece que se acomodavam aos cascos do cavalo. Elas sentiam aquele toque. E a terra ela saía e deixava aquele cheiro, cheiro de vida. E assim era Asrin. Ah, que bom, que bom. Até que um dia, porque ele era mestre na floresta, ele foi atravessar de uma parte a outra e havia um abismo. E ele sempre fez aquilo com a maior facilidade. Mas, por algum motivo, ele se desequilibrou. E quando ele menos percebeu, estava ali, pendurado numa pedra afiada, no meio do abismo, naquele penhasco todo, acima a terra, abaixo o abismo. E qual não foi a sua surpresa ao perceber que a sua calça também estava rasgada, havia sangue nas pernas e nas mãos. E as mãos começaram a latejar, latejar, latejar. E de repente, ele se viu caindo, caindo, caindo no escuro do abismo, na profundidade do abismo. O suor pulava do seu corpo e ele foi se sentindo assim, à mercê. Não havia nada para ele se ancorar ou se escorar. Nada. Ele estava absolutamente entregue ao nada. O que aconteceria, Asrin? Essa foi a pergunta do mestre Nadirê aos seus discípulos quando contava essa história. E eles ficaram ali, ouvindo, sem pestanejar. E o mestre continuou. De repente, Asrin chegou num portal. Esse portal, ele era fechado por duas árvores belíssimas que se encontravam. E ali bem no meio, esperando por Asrin, havia o senhor do portal. E Asrin lhe perguntou, onde estou? Ah, você está aqui no portal, entre uma vida e a outra possibilidade de vida. Mas você tem que responder algumas perguntas para você mesmo. A vida que você teve até aqui te preencheu? O que te preencheu? Quais os vazios que você teve e não conseguiu se largar? Quais os vazios que você teve, mas que não foram preenchidos até o momento? O que é viver? E assim, o mestre Nadirê, com essas perguntas, olhou para cada um dos discípulos e encerrou a história.
Ó, vamos lá, ó, para algumas possibilidades de diálogo, não é? Então, tô aqui com a cola, como sempre. É muito bom aquele estado do Azrim, não é? Aquele estado sobre o cavalo, livre, uno com aquele lado selvagem. Ali é uma sensação de preenchimento, parece, né? De pausa, uma pausa fértil, deliciosa, né? Mas como seria usar aquele estado para enfrentar os desafios? Desafios dos relacionamentos, das situações que a vida se nos apresenta, né? Dá a sensação de uma eterna fuga e não de uma parada para se preencher, para olhar de um lugar diferente. É interessante, parece que no abismo sem cavalo, que ele fica à mercê, sem controle, ali parece que emerge alguma coisa diferente. Será que muitas vezes não agimos assim, evitando sentir, evitando olhar para o que existe, sustentar? Talvez o sustentar seja o que Azrim experimentou no abismo. E ele, o abismo, por si só, se transformou. Ele se deparou com uma outra possibilidade de viver. Muitas vezes nós não nos enganamos, vivemos uma ilusão de bem-estar que é uma esquiva de situações. Talvez essa história nos mostre isso, né? Esse caminho, enfrentar o abismo, poder sangrar, não é? Poder se sentir o corte, mas por meio dele encontrar um portal que mais cedo ou mais tarde trará novas possibilidades de escolha. Então, você é feliz com a vida que você teve até aqui? No que ela tem te preenchido? Que vazios você tem e não consegue se soltar deles? O que é viver para você? Se você sentir que pode ter um diálogo comigo, deixa aí seu comentário, eu terei um prazer imenso em te responder, tá bom? Beijo.